Como que eu gostaria de ouvir de vocês, assim, como que é importante nesse processo ter parceiros aí bons, profissionais, que ajudam aí no crescimento. Bom, essa evolução tecnológica que o Júnior relatou certo? Desde o início que nós viemos, eu lembro que quando nós começamos, eu fui treinar o pessoal para fazer corte com motosserra. Eles estavam acostumados a derrubar árvore com machado. Né? Então, isso faz muitos anos. E toda essa evolução só aconteceu por causa desses parceiros. Eu comentei no começo que quando eu olhei aqui a Oregon, eu fui na Oregon quando eu estava na universidade. Isso foi em 79 ou 80, a primeira vez que eu fui ver a fábrica de correntes aqui na cidade industrial. As concessionárias, elas dão todo o suporte de manutenção que nós temos, certo? Para as máquinas. Então, se você não tem esses parceiros, a tua evolução está limitada. Eu não vou comprar uma máquina finlandesa se eu não tenho uma assistência técnica em Curitiba. Sim. Eu não vou comprar se eu tenho... Quantos motores hidráulicos eu tenho? Se eu tenho um motor na Lyon, tenho motor ali, está fácil a minha reposição. Então, você depende dessa evolução aí. Eu agradeço a Lyon, né, pela essa parceria, e também a todas as empresas. Essa tecnologia ajuda o nosso trabalho a divulgar para o setor florestal. Gostaria também de perguntar uma situação, eu acho que, não sei se você viveu, Júnior, mas eu acredito que sim. Contasse para nós, que eu sei que vocês passaram a tal da crise asiática, que foi um baque, né, na época para vocês. Como que foi isso? Quem que pode contar melhor essa história? Acho que essa é mais da época do pai. Você não estava ainda lá? Não. Na Águia, não. Essa foi muito triste para nós. A Águia Florestal, quando eu resolvi montar a indústria madeireira, então a gente tinha uma pequena reflorestadora, e eu falei, pai, eu vou montar uma indústria madeireira e vou deixar o meu irmão na parte da metalúrgica. E montei. E eu tinha um sonho, exportar para os dois mercados mais exigentes em qualidade que existia. Era Alemanha e Japão. Eram os top de exigência e qualidade. Quando você ia na universidade ou qualquer curso de administração, se falava nas técnicas de produção, técnicas japonesas, a toyotização, os tigres asiáticos, o boom de crescimento estava na Ásia. Certo? E para nós foi isso. Nós começamos a vender painel colado, painel clear com finger joint, colado para a Coreia. A Águia chegou a ser referência em qualidade desse tipo de painel na Coreia. E fazíamos viga laminada para o Japão. Isso em 95, 6, 7 e 8, e veio a crise da Ásia. Eu lembro que eu saí de Seul, saí de lá com 1 ano de pedido em carteira. Cheguei em Los Angeles, o avião na conexão, nós vimos no jornal que o won tinha caído 10%. No dia seguinte, descemos em São Paulo, uma outra reportagem que o won tinha caído mais 14%. Quando chegamos em Curitiba, fui no Banco de Boston, fui confirmar as cartas de crédito. Eu tinha carta de crédito para os meus pedidos. Nossa. Aí o gerente do banco, depois de meia hora, me deu uma notícia boa e uma ruim. A boa é que uma das cartas de crédito eu não precisava confirmar, que era do Boston. A outra, que as outras 11 eram de bancos que tinham falido no dia anterior. Então essa foi a crise da Ásia para nós. O Brasil exportava muito para esses dois mercados. Era um mercado que pagava muito bem. Então, depois dessa crise, nós tivemos que reposicionar totalmente. Eu tinha máquinas, nós fizemos financiamento do BNDES com cláusula de performance. Se não performar a exportação, tinha 20% de multa. E tudo isso aconteceu. Essas multas vieram, isso foi muito complicado. Então, a crise da Ásia, para o nosso setor e para a Águia, foi muito pesada. Foi uma das épocas mais difíceis que eu me lembro de ter passado aí já na atividade florestal. Aí depois começamos a exportar para a Alemanha, aí começamos vendendo painel de novo, que era o que nós sabíamos fazer. A Águia era especializada em material colado. Começamos a fazer painel para a Alemanha, estava indo bem, aí abriu o leste europeu, e aí entrou o leste europeu como nosso concorrente, com uma madeira linda, madeira que vinha da Polônia, era coisa mais linda, pinos deles, nozinho pequeno, e perdemos esse mercado. Aí nos concentramos no mercado americano,
estamos lá até hoje. Então, a crise da Ásia, para mim, foi uma virada de 180 graus na águia florestal. Foi a pior? Que nós passamos foi. Sim. Que a águia passou foi a pior, mais pesada para nós, porque a gente tinha focado, construído uma indústria inteira projetada para aquele mercado. E aquele mercado, de um dia para o outro, ele deixou de existir. Júnior, e você? Qual foi o pior momento, assim, mais difícil que você relata nesse período que você está na área? Teve algum? Eu acho que o setor florestal ele é cíclico, né? Então, vamos dizer, eu sempre, desde criança, eu sempre escuto o pai falar, puta, agora tá muito bom, agora tá muito ruim. Então, a gente acaba entrando nesse ciclo e se acostumando com isso. Então, a gente pegou um período pré-pandemia, que estava muito ruim, Sim. né, para o setor florestal. Então, preço de tora, preço de floresta em pé baixo, mas estava tudo rodando, mas estava ruim, estava muito ruim para o setor florestal. A parte industrial não pagava o que a floresta valia. Veio o período de pandemia. Foi o melhor dos mundos. Eu não vou te falar qual foi o pior momento meu dentro do setor florestal, mas eu te digo qual foi o melhor momento meu no setor florestal. Foi a pandemia. Acho que não foi só para vocês. Sim, foi o melhor momento para o setor florestal. O importante é falar o seguinte, né? Um momento comercial. Econômico, né? Porque, momento econômico. Infelizmente tivemos problemas bem sérios. Né? Momento econômico, não só para o setor industrial, mas para vários setores da economia. Né? Foi surreal, né? Foi. Vocês acreditam que esse momento econômico que passamos na pandemia possa retomar, assim, nessa proporção? Não. Também não. Não, eu acho não que volta, agora não. A gente já viu que voltou a quase aquele pré-pandemia. O que acabou, o que hoje a gente vê? Os preços hoje de floresta, eles não baixaram a nível pré-pandemia, porém os custos continuaram no nível de pandemia. Então, os custos subiram muito. Então, se você... Nós estamos no mercado de antes da pandemia, tá? Certo. Eu acho que o preço hoje do produto industrializado caiu muito, né? Então, a indústria já não pode mais pagar tanto por essa floresta. Então, a gente acho que está voltando naquele período um pouquinho pré-pandemia, só que com custo de produção muito mais alto. Entendi. Então, e mercado melhor também de compra? Ou tá parecido? Agora tá pior, né? Tá agora pior. Tá ruim. Agora a gente já vem desde o ano passado aí aos trancos e barrancos, assim, né? Com redução de pedido, uma hora aumenta, outra hora diminui.